E eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias aqui comigo, a Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 13 até o verso 23. E eu convido os irmãos a se colocarem em pé para que possamos ler essa passagem para a nossa edificação. Convido você que está em casa também a acompanhar a leitura que vai aparecer aí na tela. Está aparecendo na tela lá? Ainda não? Hoje não, né? Mas acompanhe na sua Bíblia aí, você que está acompanhando em casa, que Deus abençoe sua vida. Colossenses capítulo 1, versículo 13 até o versículo 23. Vamos ler esse texto para a nossa edificação. Quem achou, diga amém. Amém? Se não achou, peça misericórdia, peça ajuda, né? Então vamos ler esse texto. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos repetir o verso 13, todos juntos? 13, todos juntos? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vamos repetir de cor? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que Deus abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco, Deus, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nosso coração, que a Tua palavra, Deus, possa trazer vida à nossa vida, que a Tua palavra possa alimentar a nossa alma e que possamos entendê-la hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Poderia sentar, meus irmãos. Esta epístola de Paulo, escrita aos Colossenses, foi para mostrar a divindade de Jesus e a supremacia de Cristo. E essa epístola foi escrita para desmantelar uma heresia chamada gnosticismo. O gnosticismo ensinava que a matéria é má e o espírito é bom. E então Paulo escreve esta epístola para mostrar que Deus é o Criador, né, do universo, o Criador deste mundo, e que a encarnação de Jesus é uma realidade, que Jesus é homem, que Jesus não apenas parecia homem, como os docéticos ensinavam, mas que Jesus se encarnou, que Jesus nasceu de uma mulher, gerado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo fecundou o óvulo de Maria para que Jesus pudesse tornar gente, pudesse habitar entre nós. No texto que nós lemos do Evangelho de João, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do gênito do Pai. Então Paulo, ele refuta esta heresia gnóstica, mostrando que Jesus não é uma emanação de Deus, não é um aeon, mas o Deus encarnado que habitou entre nós, criador do mundo, visível e invisível, e que nós devemos arrancar o mal então pela raiz para
combater as heresias do nosso tempo. Esta carta de Paulo aos Colossenses, ela fortalece a nossa fé para que possamos combater todo o mal. Porque para os espíritas, Jesus é apenas um espírito iluminado. O espiritismo é uma revelação diabólica. Muitas pessoas às vezes vão para o espiritismo invocar os guias, em vez de invocar a Cristo. Para as testemunhas de Jeová, aqueles que vendem a revistinha Sentinela, Jesus era apenas um homem. Eles negam a divindade de Jesus. E isso também é uma heresia, porque Jesus é 100% Deus e 100% homem em uma só pessoa para sempre. E para os muçulmanos, Jesus é apenas um profeta, menor que Maomé. Alá é Deus e Maomé, o seu profeta, também é uma revelação diabólica, e não a verdadeira revelação de Cristo. Mas afinal, quem é Jesus? Jesus, segundo a Bíblia, é 100% Deus e 100% homem em uma só pessoa para sempre. E que Jesus, como Deus, buscou a mão de Deus, e como homem, buscou a mão do homem para fazer a reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Nós temos o breve catecismo, o catecismo maior, e o breve catecismo vai falar quem é Jesus. Segundo a Bíblia, Jesus é o único redentor dos escolhidos de Deus, é o Senhor que, sendo o eterno Filho de Deus, que se fez homem e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas, em uma só pessoa para sempre. Então Jesus, ele tem a natureza divina e a natureza humana em uma só pessoa para sempre. E Paulo então nessa passagem vai mostrar o quê? A supremacia de Jesus. A supremacia de Jesus na redenção, a supremacia de Jesus na criação, a supremacia de Jesus na igreja e a supremacia de Jesus na reconciliação. E nós iremos ver isso em parte. Em primeiro lugar, Jesus é supremo na redenção. Vamos dizer isso comigo? Jesus é supremo na redenção. Veja o que diz o verso 13, né? Vai aparecer aí na tela para vocês. Fernando vai colocar para nós. De vez em quando cai o mouse também, irmãos, né? É igual cai uma panela lá na sua casa, lá, não faz um barulho, né? Às vezes acontece isso. Mas vamos ler o verso 13 todos juntos? Verso 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então Deus nos libertou de onde? Do império das trevas. Nós estávamos na escuridão, mas Jesus nos libertou do império da escuridão. Existe um reino, meus irmãos, o reino do mal em ação. Existem muitas pessoas endemoniadas, possessas, pessoas que estão escravizadas por Satanás. E esse reino é chefiado pelo diabo. E o diabo é caluniador, o diabo é o nosso adversário. Ele veio para roubar, matar e destruir. Este reino das trevas é um reino em rebelião contra Deus. Ele amaldiçoa Deus, ele nega Deus, ele rejeita Deus, ele fere as pessoas. O homem não pode salvar a si mesmo. O homem não pode sair desta amarra por si mesmo. Ele precisa de Jesus. E aqui nós podemos ver que o homem de si mesmo, ele não pode sair desse cativeiro, não pode vencer o diabo com as suas próprias forças. Deus é o único que pode quebrar estas cadeias e nos tirar do império do mal. O texto fala assim, ele nos libertou de onde? Do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou deste cativeiro. A força humana não pode quebrar o poder das trevas, mas somente a força divina. E Jesus é o libertador que venceu o valente, o diabo, e nos tirou do seu cativeiro. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos aqui transferidos. Nós somos transferidos da morte para a vida, da condenação para a salvação, da escravidão para a liberdade, do poder de Satanás para o poder de Deus, do reino do ódio para o reino do amor, da paz e da verdade. Deus não apenas nos tirou do império das trevas, mas Ele também nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos no reino de Deus, no governo de Deus. Nós não somos governados pelo reino das trevas, nós somos governados pelo reino de Deus. Louvado seja Deus. De igual forma, meus irmãos,
Nós podemos ver essa experiência de Israel no Antigo Testamento. É uma ilustração dessa experiência espiritual que nós temos, pois Deus libertou, né, o seu povo da escravidão no Egito. Quantos anos o povo ficou lá no Egito mesmo? 400 anos. Em algumas passagens vai 430 anos de escravidão. Mas Deus então levantou o quê? Moisés. E Moisés libertou esse povo e conduziu esse povo no deserto durante 40 anos, até tomar posse da terra prometida. De igual forma, Jesus, muito maior do que Moisés, Jesus, ele é o valente que venceu Satanás e nos transportou agora para o seu reino. É por isso que nós podemos fazer a oração do Pai Nosso: venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, nós estamos debaixo do reino de Deus. Então Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. Jesus não nos libertou da escravidão para nos deixar vagando sem rumo, meus irmãos. Antes estávamos no cativeiro do diabo, acorrentados pelo pecado. Agora nós somos livres, livres e salvos. Por isso que Jesus disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres, livres do pecado, livres das trevas, livres do ódio, livres de Satanás. Cristo, meus irmãos, e não Satanás, domina sobre nós. Estamos no reino do Filho do seu amor. No reino das trevas servíamos a um príncipe carrasco. Ele nos oprimia, ele nos escravizava. Eu já tive a oportunidade de ver algumas pessoas endemoniadas. O diabo monta, né, como se fosse um domador de cavalo, né, que monta e bota espora, né? E às vezes o diabo manifestava na pessoa e falava assim: isso aqui é meu cavalo. Como se ele estivesse montando e cavalgando nessa pessoa mesmo. Então, quando as pessoas ficam endemoniadas e esses demônios manifestam na boca delas, falando através delas, eles se mostram dizendo: ó, esse aqui é meu cavalo, não quero sair. Mas no nome de Jesus ele sai, né, pelo poder de Deus. Então agora nós vivemos no reino da luz, da paz, da vida eterna. Deus nos redimiu para sermos totalmente dele, no qual nós temos a redenção. O que é redenção? É libertar um prisioneiro mediante o pagamento de um resgate. E Cristo, ele pagou o nosso resgate com o seu próprio sangue, para ficarmos quites com a lei de Deus. Deus pagou um altíssimo preço por nossa redenção. O sangue precioso de Jesus foi o preço do nosso resgate. Pelo sangue de Cristo nós fomos resgatados da morte para a vida, da escravidão, para a liberdade, da potestade de Satanás, para o seu reino glorioso. Deus pagou esse alto preço, não Satanás. Quem pagou esse preço foi o próprio Deus com o sangue de Jesus. Uma vez que Deus providenciou um substituto perfeito para morrer em nosso lugar e em nosso favor, cumprir a lei de Deus e satisfazer a justiça de Deus. Deus propiciou a si mesmo pela morte de Cristo. Então nós temos redenção, nós temos resgate. Não foi por preço, não foi por ouro, não foi por prata, mas foi pelo sangue de Jesus. Nós somos redimidos não pelos nossos méritos, não pelas nossas virtudes. Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. E hoje nós pertencemos a Deus, meus irmãos, duplamente. Primeiro, porque Ele nos criou. Segundo, porque Ele nos comprou, né? Gosto sempre de lembrar a história daquele menino que fez um barquinho, e ele gostava de brincar no fundo da sua casa. Tinha um córrego que passava no quintal assim. Já viu aqueles córregos que passam assim no quintal? E aí o menino sempre brincava ali, jogando o barquinho, e o barquinho descia. Só que à noite deu uma chuva forte, e o córrego ficou mais violento, ficou tipo uma correnteza muito forte, e ele soltou o barquinho. Só que ele soltou o barquinho, ele não conseguiu acompanhar o barquinho. O barquinho foi, sumiu na água, e desapareceu. Ele não conseguiu pegar o barquinho. E aí, ele morava então num lugar que tinha uma venda, e ele, o pai falou assim: meu filho, vai lá na venda comprar um pó de café, um açúcar, para a gente ir, algumas coisas para fazer o almoço, o arroz, o feijão. E o menino foi na venda. Já viu aqueles lugares do interior que tem uma venda? Quem sabe aqui, né? Já viram? E aí ele foi comprar. Quando chegou na venda, ele viu o barquinho lá, exposto para ser vendido.
O menino falou assim: esse barquinho é meu. Aí o dono da venda: não, só será seu se você comprá-lo, né? Porque eu estava pescando num remanso e eu encontrei esse barquinho parado, agora ele é meu. Aí o menino voltou triste para casa, e aí ele fez algum serviço para o pai lá, o pai deu um dinheirinho para ele, conseguiu o dinheiro que o dono daquela venda queria, e voltou lá na venda e pagou o preço estipulado, né? E aí o dono da venda entregou o barquinho. Quando ele pegou o barquinho assim na mão, ele levantou o barquinho: agora você é meu duplamente. Primeiro porque eu te criei, segundo porque eu te comprei. Assim também, quando Deus te pega nos braços, Ele fala assim: olha, agora você é meu duplamente. Primeiro porque eu te criei, segundo porque eu te comprei com o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Ah, meus irmãos, nós somos redimidos. E esta redenção implica libertação da maldição e da escravidão do pecado. E por essa razão nós temos a remissão de todos os nossos pecados. Em outras palavras, a nossa dívida foi cancelada. E Deus fala assim: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Cristo não apenas nos libertou e nos transferiu para um novo reino, como também cancelou todas as dívidas para que nós não voltemos a ser escravos. Não há coisa alguma em nossa ficha que Satanás possa usar contra nós. Sabe por quê? Porque Cristo, Ele pegou aquele escrito de dívida que pesava como você, aquela duplicata, né? Aquela nota promissória, e Cristo então pegou aquela nota promissória, aquela duplicata, e rasgou e cravou toda a sua dívida na cruz, e disse assim: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Jesus, meus irmãos, Ele foi cravado na cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados. A Bíblia diz que Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. A Bíblia diz que Ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Meus queridos irmãos, não há coisa alguma em nossa ficha que Satanás possa usar contra nós, porque Cristo já rasgou o escrito de dívida que pesava contra nós. A barreira entre o pecador e o Deus Santo foi removida para sempre. A nossa ficha está limpa por causa da obra de Cristo na cruz. Cristo limpou a sua ficha, Cristo quitou a sua dívida, Cristo satisfez a justiça de Deus, morrendo a nossa morte, morrendo por nós, pecadores. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Mas, meus queridos, Jesus é supremo na redenção, mas Jesus também é supremo na criação. Veja o que diz aí, a partir do versículo que começa assim: este é a imagem do Deus invisível. Abra sua Bíblia nesse texto aí. Vamos acompanhar o texto da palavra de Deus para nossa edificação. Jesus é supremo na criação. Verso 15 até o verso 16. Todos juntos? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. Ele se fez carne. Ele é a revelação visível do Deus invisível. Jesus fala assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vê Jesus, vê Deus. E Ele é a expressão exata do seu ser. Hebreus 1:3. Ele é a imagem e não imitação de Deus. Ele não é a cópia de Deus, mas a encarnação do divino no mundo dos homens. Ele se encarnou. Ele é o primogênito de toda a criação, e isso significa que Ele tem supremacia sobre toda a criação.
Significa que ele é o herdeiro de toda a criação e o mais exaltado por meio da criação. O texto não significa que Jesus é o primeiro ser criado, que Jesus é a primeira criatura de Deus. Não, que Jesus é o cabeça e Senhor de toda a criação. As testemunhas de Jeová vão dizer o seguinte: olha, Jesus é a primeira criatura de Deus. Isso é falso, porque Jesus não é criado, Jesus é gerado eternamente do Pai. Jesus é o agente da criação. O texto fala assim: tudo foi criado por Ele e para Ele. Vamos dizer isso? Tudo foi criado por Ele e para Ele. Então Jesus, ele tem a mais alta honra na criação. Cristo é o autor, o agente e o alvo da criação. Ele criou todas as coisas. Ele criou as coisas visíveis e invisíveis. O que é visível para nós? O céu, o sol, a lua, as estrelas, as plantas, os mares, os animais. Essas coisas são visíveis. E ele criou também as coisas invisíveis. Por exemplo, você viveria sem oxigênio? Mas você vê o oxigênio? Não. Mas ele criou o oxigênio. Você vê o vento? Não. Mas ele criou o vento. A gente sabe quando o vento existe por causa dos efeitos, não é verdade? O vento passa assim, aí mexe na planta, né? Ó, o vento. Mas você não viu? Mas o vento existe. Por exemplo, ele criou também a energia. Você não chega ali e coloca o dedo naquela tomada, coloca? Porque tem o quê? Tem eletricidade. Você não enxerga, mas ela está ali. E por causa da eletricidade, a energia, nós temos a luz acesa, nós temos o data show aceso, nós temos os ventiladores soprando o vento aqui em nós. E ele criou toda a energia que existe, que é invisível. Mas vejam bem, ele criou os seres humanos que podem ser apalpados, podem ser vistos, mas ele criou também os anjos, que são invisíveis. Você nunca viu o arcanjo Miguel, viu? Mas a Bíblia diz que ele existe. Você nunca viu o anjo Gabriel que trouxe a mensagem do nascimento de Jesus para Maria, mas ele existe. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Há anjo de Deus aqui neste lugar. E Deus é quem nos guarda. E a Bíblia diz que Deus existe. Deus é um ser invisível. Ele não tem corpo como os homens. E a Bíblia diz que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Todas as coisas foram criadas por Ele. As visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo tem que render glória a Jesus. Você foi criado para glorificar a Deus. Você foi criado para exaltar a Deus. A vida do homem, meus irmãos, não tem sentido sem Deus. Por exemplo, os filósofos existencialistas dizem assim, que Deus não existe, né? E que a vida é um absurdo encaçapado dentro do absurdo. Mas quando a gente risca Deus, a gente não vê sentido nas coisas, a gente não vê propósito nas coisas. As coisas só têm sentido é porque Deus existe, porque em Deus nós existimos, em Deus nós movemos, e como dizem os poetas, dele também nós somos criação. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, a criação existe para dar glória a Deus, e Cristo é o alvo da criação. O mundo foi criado para o Messias. Cristo está antes, acima e além da criação. Jesus não foi criado, mas é o Criador. Ele não teve origem, mas é a origem de todas as coisas. E nós devemos então combater o deísmo e o panteísmo. Mas o que é isso, pastor? Deísmo? Geraldo, o deísmo ensina o seguinte: olha, Deus existe, mas Deus não se importa mais com a criação. Deus não intervém mais na criação. Não há milagres
neste mundo, porque Deus criou todas as coisas e se ausentou da criação. Deu corda, como o relojoeiro criou o relógio, deu corda e deixou o relógio funcionar por si mesmo. Então, o deísmo prega o seguinte, que Deus existe, mas Deus não se envolve mais com a criação. Deus se ausentou da sua criação. Deus virou as costas para a sua criação. Deus não ama mais a sua criação. Mas isso é mentira. A Bíblia diz que tudo foi criado por Ele e para Ele. E a Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder, pela palavra do seu poder. Por exemplo, nós estamos aqui no mundo, o mundo está girando, rotação, 24 horas fazendo esse movimento, em torno de si mesmo. Você está sentindo tonteira aí, Geraldo? Tita Amado está sentindo? E o mundo está girando, você não está vendo. Mas quem é que está sustentando este mundo? O mundo está no ar. Tem 3/4 de água e 1/4 de terra. E esta água não vaza no universo, no vazio. Por quê? Porque Deus sustenta. E vejam bem, para piorar ainda a nossa imaginação, o mundo está girando em torno de si mesmo e está girando ao mesmo tempo em torno do Sol. Já pensou um negócio desse? Em um ano ele faz esse movimento em torno do Sol. Ah, meus irmãos, isto é translação. Isso está acontecendo e a gente não está vendo, mas acontece. Isso está acontecendo. E quem é que sustenta essa criação? O Senhor. Jesus, Ele é o sustentador da criação. Se Cristo, meus irmãos, não sustentasse a criação, esse mundo seria um caos. Cairia estrela na cabeça da gente aqui neste mundo. Por que as estrelas não caem lá de cima? Porque Deus está sustentando todo o universo nas palmas das suas mãos. Mas vamos falar o seguinte, vamos pensar o seguinte, seu coração está batendo aí no seu peito, na sua caixa torácica, e bombeando sangue em todo o seu corpo, e o seu coração está funcionando, sabe por quê? Porque Deus está sustentando a sua vida. Porque o dia que o seu coração parar de bater, saiba que você deixará de existir neste mundo. Por isso nós devemos conhecer a Deus, meus irmãos. Porque 100 anos atrás, nenhum de nós estava aqui. E daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui mais. E se a gente não confiar em Deus, não confiar na sua salvação, nós estamos caminhando a passos largos para o inferno. Ele é quem sustenta a nossa vida. E nós podemos ver que Ele criou, governa e sustenta. As leis da natureza são estabelecidas por Cristo. Ele é o centro de coesão de todo o universo físico e espiritual. Ele é supremo sobre a criação. Louvado seja Deus. Mas, em terceiro lugar, meus irmãos, Jesus é supremo na igreja. Jesus é que é o cabeça da igreja, não é o Papa. Não é o bispo, não é o pastor, é Cristo. Veja o que diz aí o verso 18 e 19. Vamos ler comigo? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Cristo é o cabeça da igreja. Isso significa que Ele é a vida da igreja. Você já viu falar em mula sem cabeça? Já viu falar? Mas você já viu uma mula sem cabeça? Porque não tem jeito do corpo existir sem a cabeça. Você já viu um cachorro sem cabeça? Se a gente cortar o pescoço de um cachorro, o que acontece com ele? Morre na hora. Você já viu um homem sem cabeça? O dia que ele ficar sem cabeça, o que aconteceu com ele? Morreu. Não existe, gente, corpo sem cabeça. Esse negócio de mula sem cabeça, isso é folclore. Isso é crendice. Porque não existe um corpo sem cabeça. Assim também, meus irmãos, a igreja sem Cristo sendo o cabeça dela não existe. Ela deixa de ser igreja. Ela fica um corpo morto.
Uma igreja sem Cristo ser o cabeça dela é uma igreja morta, é uma igreja inexistente, é uma igreja sem vida, porque a vida do corpo vem de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. Louvado seja Deus! Assim como o corpo não existe sem cabeça, assim a igreja também não tem vida sem Cristo. Se Cristo não é o cabeça da igreja, ela está morta. Nenhum cristão sobre a terra é o cabeça da igreja. Então o Papa, meus irmãos, não é o cabeça da igreja, é Cristo que é o cabeça da igreja. Jesus é o fundamento, o dono, o edificador da igreja, o protetor da igreja, o comandante da igreja. É por isso que Jesus fala assim, olha o que Jesus diz: edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O comunismo não fecha a igreja, o Coliseu não fechou a igreja, o nazismo não fechou a igreja, a pandemia não fechou a igreja, nada pode parar a marcha da igreja, porque Jesus é o cabeça da igreja. É isso que faz diferença, meus queridos irmãos. Cristo é a fonte da igreja, é o princípio, Ele é a origem da nova criação, da nova raça que Ele inaugurou com a sua ressurreição. Por isso Ele tem primazia na igreja. O Cristo da igreja está vivo, Ele é o primogênito de entre os mortos, porque Ele ressuscitou. Todas as pessoas que ressuscitaram antes de Cristo, eles morreram novamente. Por exemplo, Lázaro morreu novamente, mas Jesus não. Jesus, ele ressuscitou de um modo diferente, uma vez que ele volta da morte com um corpo glorificado, com um corpo imortal, com um corpo incorruptível. E quando ele vier para buscar a sua igreja, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e eles vão receber, Geraldo, um corpo incorruptível, um corpo sem pecado, um corpo que nunca mais vai adoecer, um corpo que nunca mais vai sentir uma dor de dente. Dor de dente incomoda a gente, não é? Quem já sentiu dor de dente aqui? Dor de cabeça é terrível também, enxaqueca. Na verdade, toda dor é ruim. Pode ser nesse dedinho aqui, ó, no mindinho, que é ruim. Naquele dia, quando Jesus vier, Silvio, Jesus vai nos dar um corpo sem doença, sem pecado, um corpo imortal, para a gente morar no novo céu, na nova terra. E quando Jesus transformar este mundo caído aqui no novo céu e nova terra, Ele vai trazer do céu a nova Jerusalém. Por isso ele fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, louvado seja Deus. Jesus, meus irmãos, é aquele que venceu a morte. É por isso que nós não precisamos ter medo da morte, sabe por quê? Porque a morte não tem a última palavra. Cristo ressuscitou, e aqueles que confiam em Jesus também receberão um corpo imortal, um corpo incorruptível, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas em quarto lugar, meus irmãos, Cristo é supremo na reconciliação. Veja o que diz o verso 20, olha o que diz o texto, vamos ler? E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Vejam bem, meus irmãos, que o Cristo da igreja é o reconciliador. O homem sem Cristo está sem paz. Quer ver uma coisa? Por que as pessoas sem paz, o que elas procuram? Vão para balada, vão fumar maconha, vão beber. As pessoas vão para o boteco, encher a cara, porque estão sem paz, estão sem Deus, e a paz é só Cristo que pode dar. Então Deus, Ele tomou a iniciativa de nos reconciliar consigo mesmo. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e Ele fez essa paz pelo sangue de sua cruz.
Veja bem, os movimentos de paz, quando acontece uma tragédia, as pessoas sempre soltam uma pombinha, né? A pombinha da paz, como símbolo da paz. Jesus, para fazer a sua paz com ele, ele derramou o seu sangue, para selar a paz, com o seu próprio sangue. E na cruz, Deus resolveu o nosso maior problema, o pecado. Então a redenção de Cristo, meus irmãos, alcança toda a realidade, é uma redenção cósmica. A criação geme aguardando a redenção dos filhos de Deus, e Cristo morreu para trazer a restauração ao universo. Veja o que diz aí o versículo 20, vamos ler comigo esse versículo? Olha o que diz esse versículo, verso 20, abra sua Bíblia nesse texto, vamos ler comigo? E que havendo feito a paz, pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Vejam bem, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, todas as coisas. E aqui vamos pensar o seguinte, meus irmãos, olha bem, Jesus ele vai restaurar todo o universo, ele vai refazer tudo novamente, pelo sangue da sua cruz, tudo será restaurado neste mundo quebrado. Este mundo é um mundo quebrado. Existe família perfeita? Existem filhos perfeitos? Existe casamento perfeito? Existe patrão perfeito? Existe? Tudo neste mundo, meus irmãos, foi quebrado pelo pecado. E a Bíblia diz aqui o seguinte: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então nós podemos ver que a obra de Cristo restaura tudo. Vamos dizer isso? A obra de Cristo restaura tudo. A redenção de Cristo tem implicações para todas as coisas. Vamos repetir o verso 20? Olha o que diz o verso 20. E que havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer todas as coisas. Segundo Albert Wolters, o casamento não deve ser evitado pelos cristãos, mas santificado. Tem gente que fala assim: ah não, meu pai não deu certo no casamento, eu não vou casar não. Mas quem restaura o casamento? Cristo. Quem que restaura a sua família? Cristo. Tem gente que fala assim: não, o pai teve 10 filhos, um pai sustenta 10 filhos e 10 filhos não sustentam o pai. Aí a pessoa: vão ter filho, vão criar gato e cachorro, o pet. Não é assim? É assim, meus irmãos. Veja bem, mas quem restaura o casamento? Quem santifica o casamento? Cristo. O seu casamento só pode ser melhor e abençoado se Cristo estiver presente. Não existe casamento feliz sem Cristo presente. E eu quero dizer para você, nenhum casamento dá certo sem a presença de Jesus. Pega os artistas. A Gretchen casou quantas vezes? Quase 20 vezes. Nenhum casamento dá certo sem Cristo. Sem Cristo presente na vida da gente. Sabe por quê? Porque nós somos complicados. O pecado atingiu a todos nós. As emoções não devem ser reprimidas, mas purificadas. A sexualidade não deve simplesmente ser evitada, mas redimida. E quando eu falo de sexualidade, olha que confusão que está tendo hoje. A defesa, meus irmãos, vejam bem, a criança precisa ser restaurada desde a tenridade. Porque algumas crianças já nascem, ele nasce com o corpo masculino e ele pensa que é mulher. Né? Crianças trans existem? Existem só na mente, porque o pecado atingiu a nossa mente. Atingiu a nossa mente. E é por isso que nós precisamos restaurar a sexualidade. Quantas pessoas às vezes acham que eles têm que ter várias mulheres e muitas mulheres às vezes acham que tem que ter vários homens. Isso é o quê? Adultério, poligamia, poliandria. E Deus fez um homem para ter uma esposa e não várias esposas. E fez a mulher para ter um marido e não vários maridos. E aqui nós podemos perceber, meus queridos irmãos, vamos pensar nos políticos.
Os políticos não devem ser declarados inalcançáveis pela lei, mas reformados. Eles têm que fazer o bem para a sociedade, seja o prefeito, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o presidente da república, os seus ministros, eles têm que trabalhar para o bem da sociedade. Eles precisam ser reformados, santificados. A arte não deve ser pronunciada mundana, mas reivindicada para Cristo. Quem já foi no Inhotim aqui? As artes ali, parece que está tudo desconexo, não é verdade? Sabe qual que é a arte mais bela em Inhotim? A natureza. A natureza é linda, mas as artes ali, as pessoas fizeram as artes apontando para o nada, sem significado. Vejam bem, os negócios não devem mais ser relegados ao mundo secular, mas feitos novamente de acordo com os padrões que honram a Deus. Teve uma vez que eu entrei num comércio de um irmão, e falou assim: ó, pastor, a alma do meu negócio é mentira. Eu falei assim: então a alma do seu negócio é o diabo, porque ele é o pai da mentira. Vejam bem, tem que ter 2 pesos e 2 medidas, ou uma medida só? Você sabe o que é uma medida? Quem já viu aqui, quem já comprou aqui arroz no prato? Você sabe o que é um prato? É uma medida de farinha, né? E naquele tempo tinha também ali o peso que tinha, um peso que às vezes a pessoa tinha para comprar e outro para vender, que era diferente, ou a mais ou a menos, mas sempre beneficiando o dono do negócio, e surrupiando, enganando o consumidor. Por isso, meus irmãos, os negócios têm que ser santificados. Então Jesus nos reconciliou com Deus para nos apresentar para Ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Foi para isso. Então Cristo da igreja, meus irmãos, Ele não brinca de salvar. Quando Ele salva, o salvo permanece na fé, alicerçado e firme. O salvo em Cristo não se deixa afastar da esperança do Evangelho. O reconciliador segura na mão do reconciliado. O Cristo da igreja deve ser pregado a toda criatura debaixo do céu. Não há, meus irmãos, salvação fora de Cristo. Ele que salva o pecador e Ele que reconcilia o pecador. Concluído, meus irmãos, Jesus é supremo na redenção, porque Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Ele nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, para morrer numa cruz, para nos redimir. O Cristo da igreja, Ele é supremo na criação, porque Ele é o autor, o agente, o alvo da criação. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. O Cristo da igreja, né? Ele é o cabeça da igreja, o governante, o salvador da igreja. E Ele é supremo também, porque Ele deve ser a pessoa mais importante na nossa casa, na igreja, no mundo e na nossa vida. A vida só tem sentido quando Cristo é tudo na nossa vida. Aplicações para a nossa vida. Como viveremos? Em primeiro lugar, meus irmãos, proclamando a pessoa e a obra de Cristo. Fale de Jesus. Fale de Jesus para os seus filhos, da sua casa. Que Jesus seja a pessoa mais importante da sua casa. Que Jesus seja a pessoa mais importante do que o seu marido, do que a sua filha, do que o seu filho, do que o seu pai, do que o seu amigo. Que Jesus seja a pessoa mais importante dentro da sua casa. Fale de Jesus para outras pessoas. Só nele nós temos a redenção, só nele nós temos a salvação, só nele nós temos paz com Deus, só nele nós temos vida, só nele a vida faz sentido e só através dele nós conhecemos a Deus, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Senhor que se fez carne, visível e palpável. Ele veio ao mundo para nos salvar. Ele é o Deus homem em uma só pessoa para sempre. Por isso nós devemos anunciar Cristo para outras pessoas. Fale de Jesus para outras pessoas. Não se envergonhe de falar do nome de Jesus. Entregue um folheto se você não sabe pregar. Ore por alguém. Abra as portas da sua casa para o grupo de oração, grupo de crescimento, para que outras pessoas na sua vizinhança, as crianças, os amigos, os colegas, os parentes, possam conhecer Jesus e que Cristo seja anunciado dentro da sua casa. Eu lembro da minha bisavó, da história dela, não a conheci pessoalmente, Dona Florinda Cândida. Toda pessoa que chegava na sua casa, ela oferecia um café, mas não saía dali sem oração e uma leitura da Bíblia. E ali nasceu a Igreja Presbiteriana em Golconda, porque ela plantou a semente do Evangelho no coração das pessoas. Fale de Jesus para outras pessoas.
Mas em segundo lugar, como viveremos perseverando na fé em Cristo? Olha o que Paulo chega a dizer no versículo 21 até o 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso em Roma por causa da fé, mas ele estava perseverando. O salvo, meus irmãos, não é com a palha que o vento dispersa. Suas bases estão plantadas no verdadeiro e único fundamento, que é Cristo. Ele é como casa construída sobre a rocha. Nós estamos edificando a nossa casa na rocha. Os salvos são aqueles que perseveram até o fim. O salvo não é aquele que desvia, dando as costas para Deus e a frente para o mundo. Não, o salvo é aquele que persevera até o final. Esse é o salvo. Um verdadeiro crente não perde a salvação. O verdadeiro crente vai perseverar até o final. Sabe por quê? Porque Jesus segurou na sua mão e ele fala assim: da minha mão ninguém vai te tirar. É por isso que nós iremos perseverar. É por isso que nós iremos ir até o fim. Isto é a perseverança do Senhor nos salvos. Então não olhe para trás, não desvie, permaneça na fé, alicerçado e firme, e que você possa perseverar sempre na sua confiança em Cristo, porque a melhor coisa na vida é servir a Jesus. A melhor coisa na vida é andar com Jesus. A melhor coisa na vida é ser um servo de Cristo. A melhor coisa na vida é ter Jesus no nosso coração. Isso é a melhor coisa da vida. Louvado seja Deus. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos falar com Deus? Kelly vai estar dedilhando aqui, que você possa colocar a sua vida. Se você tem algum pedido específico, coloque agora da sua mente, no seu coração, diante de Deus. Coloque o seu filho, a sua filha, o seu parente, e peça ao Senhor: Senhor, eu quero anunciar Jesus. O tema da nossa igreja esse ano foi ide anunciar, né? Ide anunciar, cumpra a sua missão de anunciar o evangelho. O tema da nossa igreja em 2024 será semear para colher, porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Que Deus possa fazer grandes coisas na nossa vida. Estamos no último mês do ano de 2023. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que Deus possa abençoar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Falei dessa mensagem porque esse mês é um mês natalino. E que Jesus seja a pessoa mais importante na sua casa, porque Ele é supremo na redenção, supremo na igreja, supremo na criação e supremo também na reconciliação. Vamos falar com Deus, vamos clamar ao Senhor. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por essa noite onde ouvimos a Tua palavra. Que Jesus seja a pessoa mais importante, ó Deus, da nossa casa, da nossa vida. Pois sabemos, ó Deus, que Ele é supremo. Ele é supremo na nossa redenção. Ele que nos resgatou com o seu próprio sangue vertido na cruz do Calvário. Ele é supremo também na criação, porque tudo foi criado por Ele e para Ele. E nós queremos glorificar a Cristo de todo o nosso coração, pois sabemos que Ele é o alvo sustentador e a origem de todas as coisas. E a Ele toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre. E nós sabemos que Ele é supremo também na igreja, porque a igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja, porque Ele nos comprou com o seu próprio sangue. E Ele é supremo também na reconciliação. Ele é quem pode restaurar todas as coisas, restaurar o nosso negócio, restaurar o casamento, restaurar os nossos filhos, restaurar a nossa família, restaurar também o nosso país, restaurar também os políticos, tirando da corrupção, ó Deus, para a santidade, no exercício da coisa pública, do erário público. É o Senhor quem pode restaurar também, ó Deus, a arte. É o Senhor quem pode restaurar também a educação. É o Senhor quem pode restaurar a sociedade que está quebrada, as famílias que estão quebradas. É o Senhor quem pode restaurar e reconciliar tudo. Louvado seja o Teu nome. Faça esse milagre, Senhor. Nós estamos colocando tudo nas mãos do Senhor, pois o Senhor é o nosso reconciliador. O Senhor reconcilia todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E é o que nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja fazendo os Teus milagres hoje na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, na nossa sociedade, no nosso Brasil, no nosso mundo, ó Deus. É o que pedimos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma.
esteja, Deus, tocando em cada coração. Que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que possamos sair daqui cheios do Espírito Santo, cheios da Tua graça, cheios do amor de Cristo, para poder, ó Deus, compartilhar essa mensagem com outras pessoas, no nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Querido povo de Deus, povo mais feliz da terra, povo que tem um nome escrito no livro da vida, receber a bênção do Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Poder sentar, meus irmãos, estarei à porta cumprimentando os irmãos, uma boa semana, e até terça-feira agora. Deus abençoe a todos.